Vamos então voltar ao nosso capítulo 4, estrutura de controle. Agora nós vamos à seção Aprender 4.3, que são as estruturas de decisão composta e múltipla. Então vamos ao nosso ambiente virtual de estudos. E já estamos aqui no capítulo 4, seção Aprender 4.3. Estruturas de decisão composta e múltiplas. Bom, nessa estrutura, uma única condição, expressão lógica, é avaliada. Como está aqui, nós temos aqui o símbolo da condicional, então essa aqui é a expressão lógica, ela é avaliada e ela torna-se uma decisão composta quando ela tem um então e um senão. Então, e tem aqui a sua sequência lógica aqui de teste. Então você tem teste está aqui e aqui você tem uma sequência lógica aqui de processamento. Ou simplesmente apresentar uma informação. Mas ele tem que ter alguma instrução. Tem que ter uma instrução dos dois lados. Então você tem o então. Se isso for verdadeiro, então faça isso. Se isto for falso, se não, faça isso. Na realidade não é bem assim, né? Se isso for verdadeiro, faça isso. Se não, aí faça isso. Tá certo? E o final do fluxograma. Então, se, então, se não. Então, há duas sintaxes possíveis para a estrutura de decisão composta. Estrutura de decisão composta, então você tem um se, uma condição, então, comando único. Essa aqui é a estrutura simples, certo? Quando você coloca o senão, ela se torna uma estrutura composta. Comando 2. Então, se x for maior que 100, então escreva x. Então escreva x é maior que 100. Se não, escreva x não é maior que 100. Bom, esta palavra escreva é uma saída do nosso algoritmo. Então ou vai estar escrito escreva, ou podemos colocar escrever. Quando você fala escrever, é aquela mensagem que aparece no seu monitor. Tá certo? Poderia ser isso, num programa, a mensagem que aparece no seu monitor. Então é a nossa saída. Vamos lá ver como é que fica o nosso algoritmo. Temos o início, e aí vem os comandos compostos, fim. Então aqui, ó, se condição então tem o início e os comandos, tá certo? Início e fim do se. Por quê? Eu coloquei o início e fim aqui porque caso haja mais de um comando aqui, mais de uma instrução. Não implica de você não colocar para uma instrução só. Tá? Se não, vamos imaginar que tenha mais de uma instrução, então eu coloquei o início e o fim também desse senão. Teste novamente aqui. Agora eu venho aqui colocando informações, né? Então, se x maior que 100, então início. Coloquei aqui uma variável que recebe uma atribuição ó, do valor dela mesmo mais 1. Então isso aqui a gente chama de contador. Então eu tenho o contador mais 1 é atribuído à variável contador. Então, por exemplo, quando eu inicializo isso aqui, o contador, esse cont é 0, certo? Esse cont A é 0. Então eu pego aqui e falo 0 mais 1, 1. Ok, 0 mais 1. E aí eu tenho uma soma aqui do valor normal, que também inicializei com 0, e tem um valor de x. x1. Então somei, deixei aqui. Aí vamos imaginar que isso esteja dentro de um comando de repetição. Aí eu venho de novo, o contador agora aqui ele vale 1. Lembra que era 0 mais 1? Agora ele é 1. Então 1 mais 1, 2. Então agora o contador vale 2. E a soma é o valor do x que você entrou. E aí eu vou escrever no x, né? Até que se ele for maior que 100. Né? Termina o fim do início aqui desse C, se não, início, escreva x maior. Ok? Então, um então e um se não. Um então e um se não. Esse é o condicional composto, decisão composta. Não se a
fiquem preocupados com o que eu falei de entrar vários valores, que nós vamos chegar ainda na repetição. Eu só quis demonstrar que existe algo a mais que fica se repetindo, entrando valores, né, e somando. Tá? Então a semântica desta construção é dada se a condição for avaliada como: se o resultado for verdadeiro, então o comando único 1 ou o conjunto de comandos delimitado pelas palavras reservadas início e fim, tá vendo? Um conjunto de comandos serão executados. Ao término de sua execução, o fluxo do algoritmo prossegue pela instrução seguinte, a construção. Ou seja, o primeiro comando após o comando único 2 ou a palavra reservada fim do comando 2. Nos casos em que a condição é avaliada como falsa, aí nós vamos executar o comando 2 e vai seguir o mesmo procedimento que eu acabei de falar ali em cima. Ele vai estar delimitado pela palavra reservada início e fim, se houver vários comandos, e ao término de sua execução, o fluxo prossegue com a próxima instrução. Exemplo de um algoritmo que lê um número e escreve se o mesmo é ou não maior que 100. Então agora nós temos o algoritmo completo. Primeiro o fluxograma, olha, aqui está o fluxograma. É sempre interessante do fluxograma você descrever o seu algoritmo. Então você tem um início, ele fala digite um valor para x, aí você digita pelo teclado 11, aí ele testa. 11 é maior que 10? Então é verdadeiro? É verdadeiro. Então x é maior que 10. Aí você, beleza, vem aqui e termina o programa. Digita um novo valor, 9. Então agora ele lê o valor 9 em x e testa. 9 é maior que 10? Falso. Então não é isso, é senão, aí ele vem por aqui. Apresenta a mensagem. Esse aqui é um símbolo de apresentação de mensagens, tá? No monitor. X não é maior que 10. E termina. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Var x é um tipo inteiro. Início, porque tem mais de uma instrução, e fim. Leia x, quer dizer, ler da onde? Do teclado. Então você tem que digitar no teclado o valor de x e ele testa. Se x maior que 10, então escreva x é maior que 10. Se não, x vai ser menor que 10. Ele vai escrever x não é maior que 10. Ok? Vamos para o próximo. Exemplo 4.5. Estruturas alinhadas. Então as estruturas concatenadas têm a vantagem de tornar o algoritmo mais legível, facilitando a correção do mesmo em caso de erros. As estruturas alinhadas ou encadeadas têm a vantagem de tornar o algoritmo mais rápido, pois elas são efetuadas, né, com menos testes e menos comparações. E isso resulta então num menor número de passos. Então isso é interessante, tá vendo? Então você pode pegar um algoritmo que está enorme, com muitas linhas, e você deixar as estruturas alinhadas ou encadeadas ao ponto dele ter um número menor de comparações, né, e testes, para ele, que significa que ele vai se tornar um algoritmo mais rápido. Então normalmente se usa estruturas concatenadas nos algoritmos devido à facilidade de entendimento. E as estruturas alinhadas ou encadeadas somente nos casos em que seu uso é fundamental. Então vamos ver. Estruturas de decisão múltiplas do tipo caso. Lembra daquele escolha? Então é a mesma coisa. Vamos lá. Esse tipo de estrutura é uma generalização da construção C. Então, em vez de você colocar muito C, senão, você pega e usa aquele escolha, né? Ou caso. Caso isso, faça isso. Se não, faça aquilo. Vocês vão ver o exemplinho daqui a pouco. Então vamos ver aqui um algoritmo. Ó. Var x, y. Ó, tá vendo? Declarando duas variáveis. E as duas são do mesmo tipo, inteiro. Início, porque tem várias instruções aqui dentro. Então vamos lá. Agora vamos ler duas variáveis x e y. Vamos acompanhar x e y. Então cx diferente de zero, então aí você testa outra vez. Ó, cx igual a zero, então escreva ponto sobre o eixo x. Se não cx maior que zero, então
e se y maior que zero, então escreva ponto no quadrante 1. Se não escrever, ponto no quadrante 4. Se não, tá vendo aqui, ó, esse C é senão. Esse C aqui é senão. Esse C aqui tem este senão aqui, ó. Se y maior que zero, então escreva ponto no quadrante 2. Se não, olha, esse C tem este senão. Escreva o ponto no quadrante 3. Se não, lembra aqui desse C aqui, ó. Se não, se y igual a zero, escrever ponto na origem. Então este C aqui tem este senão. Escrever ponto sobre o eixo y. Vamos ver se está certo então. Vamos deixar esse aqui por último, vamos ver. Este C tem este senão. 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 Ok? Como que ficaria então agora no escolha? No escolha a gente pegaria tudo isso aqui e colocaria dessa forma aqui, ó. Escolha var 1. Se sim, resolva a instrução. Se não, var 2. Se sim, se var é igual a 2, se igual ao valor 2, então se sim, instrução. Se não, testa a próxima. Var é igual a qualquer outra variável n aqui, que poderia ser por um infinito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depende da quantidade que vocês têm aqui de testes. Se isso aqui é verdadeiro, então instrução. Se não, você desce e aqui e no final você tem que terminar, se não, a instrução. Então esse monte de C, se não aqui, ele vai ficar aqui com a escolha. Ó. Escolha este, escolha este, escolha este, escolha este. Vamos ver um exemplinho mais prático então. Um caso particular dessa condução é aquele em que o comando composto não contém nenhuma instrução. Isto ocorre nas situações que não se deseja efetuar nenhuma ação. Então quando você não quer efetuar nenhuma ação, você pode simplesmente colocar uma instrução depois dele. Então, um exemplo da aplicação dessa construção é o algoritmo para reajustar um salário. Vamos ver lá, reajustar o salário, de acordo com a função. Se for um técnico, aumentar o salário de 50%. Se for gerente, aumentar 30%. E se for outro cargo, aumentar 20%. Então, vamos lá. Valor salário, não, var, então é variável. Uma variável é o salário e a outra é a variável salário, underline, reajuste. Esse aqui é de reajuste. Como é salário, então eles são um tipo real. Tá certo? O nome do professor, o nome do profissional, é um caractere de 20, então aqui vai o nome do profissional, início. Então vamos lá. Leia, entre com o dado do salário e a profissão. Então vamos lá. Leia salário, profissão, técnico. Então aí vem o teste. Caso profissão, que é o prof, né, a variável prof, seja técnico, ó, tá vendo? Caso profissão seja técnico, faça salário, reajuste igual a isso aqui, 1,5 vezes o salário. Tá certo? 50%. Caso a profissão que você entrou aqui seja gerente, então você digita o valor do salário e gerente, ele já pega e multiplica pelo valor que você digitou, ó, 1,3 vezes o salário que você entrou. E aí você tem o valor do reajuste. Se não for técnico nem gerente, são outro cargo. Então salário reajuste é 1,2 vezes salário. Viu? Todos aqueles ifs que você teria que colocar aqui, que nem está aqui, para poder testar salário, são vários. E se, senão, se, senão, se, então, senão, se, então, senão, se, então, senão. Você usa aqui uma estrutura mais simples, que é a escolha. Seria a escolha prof, que seria a profissão. E aí você coloca. Escolheu a profissão? Então, caso técnico, faça isso. Caso tal, faça aquilo. Caso salário, se não, salário reajuste, é isso aqui. Então, às vezes você coloca escolha, você tem que colocar outra palavra aqui. Nesse caso aqui, a gente está usando agora uma outra forma, que é o caso seja, tá certo? Então, o algoritmo ficaria desse jeito aqui, ó. Início,
O algoritmo não, o algoritmo é isso aqui. O fluxograma ficaria início. Você tem que entrar com duas variáveis, né, que é o salário e a profissão. E aí você testa. Profissão é igual a técnico? Sim, então faz esse salário aqui. Essa salário reajuste é esse valor multiplicado por salário. Se não, a profissão é gerente? É, então você vem salário reajuste é igual, é atribuído, né, de 1,3 vezes salário. Se não for técnico nem gerente, você tem salário reajuste é igual a 1,2 vezes salário. Ambos se encontram aqui no término e salário reajustado e imprime o salário reajuste, que é a variável calculada para qualquer um dos casos. Ok? Fim. Com isso, o interessante aqui para vocês é o seguinte: a forma de estudar é: você tem que digitar o algoritmo, tem que desenhar o fluxograma e associar o que está acontecendo aqui, ó. Caso profissão técnico, faça, seja verdadeiro, né? Então faça salário reajuste 1,5. Caso a profissão seja gerente, sendo verdadeiro, salário reajuste 1,3 vezes salário. Se não, é outro cargo. Então o reajuste vai ser 20% somente. Então você tem que aprender a interpretar este fluxograma de acordo com o algoritmo. O algoritmo tem que ser a representação exata do fluxograma. Ok? Com isso nós terminamos aqui então o nosso Aprender 4.3. Vamos à nossa apresentação. E na próxima aula nós vamos para estruturas de repetição.